Olha à sua volta. Elevadores, pontes estaiadas, guindastes de obras, a tirolesa nas suas férias, o cabo de freio do seu carro e até o portão automático que vive emperrando na sua casa. Todos dependem dele, o humilde e onipotente cabo de aço. Você tem ideia da quantidade de aço que usamos só para construir? Em 2022, o consumo aparente de produtos siderúrgicos no Brasil foi de mais de 23 milhões de toneladas. O nosso consumo per capita é de cerca de 120 quilos de aço por habitante. Uma parte significativa desse aço vira o cabo, a espinha dorsal de qualquer coisa que precisa ser içada, esticada ou suspensa. Ele suporta a pressão do mundo real, diferentemente do seu cunhado que desaba ao menor sinal de trabalho duro. Mas como é que o aço, um material rígido, vira um cabo flexível e absurdamente forte? Como a indústria consegue juntar centenas de fios minúsculos numa peça que pode levantar um prédio? No vídeo de hoje, você vai descobrir todas as 6 etapas da fabricação do cabo de aço. Vamos rastrear a matéria-prima, desde a sua chegada em barras grossas até o processo quase mágico da trefilação, onde ele é esticado como macarrão de metal. E claro, a torção, onde a força de milhares de fios é somada numa única estrutura de resistência impressionante. Prepare-se para 30 minutos de força, engenharia e muita ironia. A invenção do cabo de aço não é só uma história de metalurgia, é uma história de sobrevivência. Ela começa na Alemanha, em 1834, e tem um nome: Wilhelm August Julius Albert. Albert não era um inventor maluco. Ele era um administrador de mineração na região de Harz. O problema? As correntes de ferro fundido usadas para içar os minérios dos poços cada vez mais profundos eram um pesadelo. Elas eram pesadas, rígidas e quebravam com frequência, o que era catastrófico. O peso da corrente, por si só, já era um desafio maior do que a carga que ela estava içando. A solução de Albert foi genial na sua simplicidade. Em vez de uma corrente de elos rígidos, ele pegou 3 pernas, conjuntos de arames, e as torceu juntas, criando uma estrutura flexível. Era um cabo muito mais leve e seguro que as correntes. O invento se popularizou rapidamente na Europa e, claro, chegou ao Brasil, um país em constante construção, onde o cabo de aço se tornou essencial para tudo, de poços de petróleo a elevadores. Afinal, só o cabo de aço tem a disciplina de manter um elevador subindo e descendo o dia inteiro, diferente do seu vizinho que some na hora de pagar o condomínio. A produção do cabo de aço se concentra em grandes polos industriais do Sudeste e Sul, com empresas importantes sediadas em cidades como Mogi das Cruzes, São Paulo e Curitiba. Tudo começa com o aço. Não o cabo em si, mas o material base, o fio-máquina, que chega na fábrica como uma barra grossa de aço laminada a quente, enrolada em bobinas gigantes. Este aço é uma liga com alto teor de carbono, o que garante a dureza e a resistência necessárias para aguentar o tranco. Pense neste fio-máquina como a matéria bruta. Ele ainda é duro e inflexível como um diamante bruto. Antes de virar fio, o metal tem que estar limpíssimo. O fio-máquina passa pela descarepação, um processo que remove a camada de óxido de ferro, ferrugem, formada durante a laminação a quente. Isso é feito por métodos mecânicos, como escovamento e dobramento, ou químicos, mergulhando o aço em banhos ácidos. Logo em seguida, ele é recoberto, geralmente em um banho de leite de cal, hidróxido de cálcio ou fosfato. Isso serve a 2 funções cruciais: neutralizar qualquer resíduo ácido da limpeza e, mais importante, servir como base para o lubrificante que virá na próxima etapa. É como passar uma base antes da maquiagem, mas para o metal. Esta é a etapa mais transformadora e onde o cabo ganha a sua força. A trefilação é o processo de puxar a barra de aço através de matrizes, também chamadas de fieiras, de diâmetro progressivamente menor. Funciona assim: a ponta do fio é forçada a passar pela primeira matriz e, em seguida, é puxada por um tambor motorizado. A cada passagem, o diâmetro do arame é reduzido e o seu comprimento é aumentado. Se o fio era do tamanho de um dedo, ele pode sair da máquina com a espessura de um cabelo. A redução do diâmetro também provoca o encruamento do aço, tornando-o mais duro e aumentando drasticamente a sua resistência à tração. Este processo é sempre acompanhado de lubrificantes, seja a seco, pó ou úmido, óleo, para diminuir o atrito e evitar que o arame derreta com o calor. O arame entra com uma resistência e sai com uma força de 4 vezes maior.
É como se o seu cunhado entrasse na academia e de repente virasse o Hulk. Os arames acabaram de passar pelo inferno da trefilação, então eles estão extremamente duros e cheios de tensão interna. Para atingir a flexibilidade e a resistência exatas para o cabo final, alguns arames precisam de um tratamento térmico, chamado recozimento ou patenteamento, que remove um pouco dessa dureza. Além disso, se o cabo for usado em ambientes agressivos, como navios ou no litoral, a famosa maresia, os arames podem ser galvanizados, recebendo uma camada de zinco quente. O zinco serve de sacrifício químico, enferrujando no lugar do aço e protegendo o núcleo por muito mais tempo. É a armadura que protege o aço de ficar como aquele carro velho que está no tempo há 10 anos. Um cabo de aço não é um único fio, é um conjunto de conjuntos. Nesta etapa, os arames individuais são agrupados e torcidos em um novo conjunto chamado perna. Existe uma infinidade de padrões para formar as pernas. O mais comum tem 6 arames em volta de um arame central. A máquina de formação de pernas torce os arames com precisão absoluta, garantindo que a tensão seja uniforme. Um cabo de má qualidade é como um elástico velho. Se um fio se rompe, o resto vai junto. Em um cabo industrial de ponta, a carga é distribuída perfeitamente. Agora, o clímax. As pernas formadas na etapa anterior são levadas para uma máquina gigante, chamada máquina de torção ou fechadora. No centro da máquina vai a alma do cabo, o núcleo, que pode ser de aço, para maior resistência, como no guindaste, ou de fibra, para mais flexibilidade e para reter lubrificação interna, como em certos elevadores. As pernas são, então, torcidas em volta dessa alma. O tipo de torção define o comportamento do cabo, torção regular. A direção de torção dos arames é oposta à direção de torção da perna, o que dá mais estabilidade. Torção Lang. A direção de torção dos arames e das pernas é a mesma, o que aumenta a resistência à abrasão e à fadiga. O resultado é a peça final, o cabo de aço que conhecemos. Uma estrutura que tem a força combinada de centenas de arames, mas com a flexibilidade necessária para se enrolar em um tambor de guincho. Ele é mais confiável do que a sua sogra quando diz que não vai dar palpite. A jornada do cabo de aço é uma ode à engenharia. Sai de uma barra de aço rígida, passa pela trefilação, onde é esticado e fortalecido, ganha tratamento químico e térmico, é agrupado em pernas e, finalmente, é torcido em uma estrutura coesa e absurdamente resistente. É um processo que transforma a dureza do aço na flexibilidade e segurança essenciais para o nosso mundo moderno, garantindo que elevadores subam, pontes fiquem de pé e que cargas pesadas sejam içadas sem cair na cabeça de ninguém. Força, tecnologia e precisão, tudo em uma única peça de metal. E aí, conseguiu ter uma ideia da força que existe por trás de um simples cabo de aço? Ele é o verdadeiro herói invisível da construção civil e da indústria. Se você gostou de desvendar este processo industrial de 30 minutos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar qual outro produto, seja um pneu ou uma turbina de avião, você quer que a gente desmonte e explique de forma divertida e informativa. Valeu e até a próxima!